Então agora nós vamos falar sobre rotações como transformações lineares dentro de um plano que leva para o plano. Tá? Na verdade, nós vamos falar de rotações como mudança de base. Nós vamos utilizar nossos conhecimentos de mudança de base para descrever uma rotação. Então, se você tiver dúvida ainda sobre mudança de base, volta no vídeo anterior, na apresentação anterior e reveja isso um pouco, que nós vamos falar exatamente de rotação como uma mudança de base de um espaço para um outro espaço, para um espaço arbitrário x, que tem componente x1 e x2, para um outro espaço x', que tem componente x1' e x2'. Tá? Então nós vamos tratar aqui de uma rotação de um ângulo alfa. Olhando no gráfico, a gente tem nosso vetor x azul, que faz um ângulo beta com a abscissa, e ele vai ser transformado no nosso vetor x', que é esse vetor laranja, que tem um ângulo θ com a abscissa. E o ângulo entre x e x' é dado por alfa, que vai ser simplesmente θ menos beta. Tá? Então, o que nós temos que fazer, relembrando a aula passada, o vídeo passado, é escrever x em termos de x', e aí encontrar a matriz coeficiente e fazer a transposição dela. Tá? Então, o primeiro passo que a gente tem que ver é que quando a gente faz uma rotação, a gente não muda o módulo do vetor. Tá? Então, é a mesma coisa que você pegar a sua caneta, travar um ponto, uma extremidade dela e rotacionar o outro. O fato de você ter feito isso não muda o tamanho da sua caneta. Basicamente isso. Tá? Então, quando a gente pega x1' e x2', a gente consegue escrever em termos desse módulo e do ângulo que ele faz com a abscissa. Então, x1' vai ser igual a r cosseno θ e x2' igual a r seno θ. A mesma coisa a gente pode fazer com x1. Então, x1 vai ser r cosseno beta e x2 igual a r seno beta. Só que eu não quero trabalhar em termos de beta, eu quero trabalhar em termos de alfa e θ, que é o que eu consigo relacionar com a minha outra base linha. Então, a gente escreve, em vez de beta, a gente fala que o x1 é igual a r cosseno de θ menos alfa e x2 é igual a r seno de θ menos alfa. Tá? Então, aí a gente consegue usar uma relação trigonométrica, abrir esse cosseno e esse seno, como x1 é igual a r cosseno θ cosseno alfa, mais r seno θ seno alfa. E x2 igual a r seno θ cosseno alfa, menos r cosseno θ seno alfa. Veja bem que agora eu tenho esse r cosseno θ e esse r seno θ que eu posso transformar, né? Na verdade, substituir em x1' e x2'. E aí eu vou obter um sisteminha que é x1 igual a x1' cosseno alfa, mais x2' seno alfa, x2 igual a x2' cosseno alfa, menos x1' seno alfa. Então, agora eu tenho um sistema onde eu estou escrevendo x1 em termos de x1'. Com os coeficientes, eu posso escrever agora em termos de matrizes, e com isso, fazendo a transposição dessa matriz coeficientes, eu vou ter o quê? Eu vou ter a minha matriz mudança de base. Tá? Então, a minha matriz R alfa, que é uma rotação em termos de um ângulo alfa, vai ser cosseno alfa seno alfa na primeira coluna e menos seno alfa cosseno alfa. Tá? Então, veja que é a transposta da minha matriz coeficientes lá. Então, se eu tenho uma rotação por alfa, eu quero escrever o de x para x', ou seja, x' vai ser igual a r alfa x
onde R alfa vai ser essa matriz. Se eu quero o contrário, eu faço o quê? Eu uso a minha matriz inversa. Tá? Então, x igual a R alfa elevado a menos 1, minha matriz inversa de R alfa, x'. E a matriz inversa daí, se vocês quiserem fazer a prova, é só multiplicar uma pela outra, vocês vão ver que vai dar a minha matriz diagonal 1, 1, né? Minha matriz identidade. Tá certo? Então veja o seguinte, quando eu tenho uma rotação por π sobre 2, ou seja, de 90 graus, olha meu gráfico aí como que ficou. Eu tenho o x, meu vetor x azul, eu rotaciono ele de 90 graus e obtenho aí meu x', que é o vetor laranja. A minha matriz rotação agora vai ficar 0, 1, menos 1 e 0. E quando eu faço meu vetor x' igual a minha matriz rotação vezes o meu vetor x, o que eu obtenho é que o meu novo vetor vai ser menos x2 e x1. Ou seja, eu tinha um vetor antes que tinha o meu vetor coordenado x1 e x2, agora eu tenho um novo vetor que é menos x2, x1. Então, a minha transformação linear de rotação pega meu vetor x1, x2, né, meus vetores coordenados x1 e x2, e transformam ele em menos x2 e menos x1. Ou se vocês preferirem, em termos de x e y, eu tenho que a minha transformação xy leva para menos yx. Tá? Esse é um caso específico para uma rotação de 90 graus. Agora, se eu faço, por exemplo, π sobre 4, 45 graus, vai ser um pouquinho diferente, mas a minha transformação de um vetor com coordenadas xy vai levar para raiz de 2 sobre 2, x menos y e x mais y. Tá? Então, se vocês olharem aí o vetorzinho, o gráfico, né, os vetores no gráfico, vocês vão ver que é basicamente isso que acontece. Tá? Então, isso não é muito fácil, tá? Dá um nó na cabeça, tem que fazer passo a passo. Vocês têm que pensar isso passo a passo para conseguir entender, tá certo? Então, até a próxima, onde a gente vai falar sobre transformações em espaços arbitrários, tá? Então, eu vou ter um Rn que vai levar para um Rm.